Olá, meu nome é Ellen Santos e hoje nós falaremos sobre triagem, reciclagem dos resíduos sólidos e economia circular. Bom, para começarmos a falar sobre esse assunto, vamos ver qual a definição de reciclagem que a nossa Política Nacional de Resíduos trouxe. Reciclagem é definido como o processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do CISNAMA. O índice de reciclagem no Brasil é de apenas 4%, segundo o relatório divulgado em 2022. Ou seja, temos ainda muito espaço para crescer. O índice realmente ainda é muito pequeno. Para a gente conseguir reciclar os materiais, é necessário que eles passem por um processo chamado de triagem, né? E nesse processo de triagem, os resíduos são segregados de acordo com suas características e composição. Vejamos aqui algumas etapas comuns do processo de triagem. Primeiro, ao recebimento e armazenamento temporário dos resíduos no galpão de separação. Depois, esses resíduos são separados por tipo e característica do material. Após isso, há uma prensagem dos resíduos segregados por categoria e uma montagem de fardos ou carregamento de caçambas, e depois a pesagem do material para comercialização e o envio para reciclagem, ou seja, para a indústria recicladora. Essa triagem, a separação desses materiais, ela requer conhecimento específico referente aos tipos de resíduos coletados. E nisso, os catadores de materiais recicláveis, como a gente viu, eles são especialistas. Quanto melhor segregados, maior será o valor de comercialização. A triagem pode ser também uma etapa preliminar de um sistema de tratamento, estando integrada a outros sistemas mais complexos. Em algumas tecnologias de tratamento, há uma necessidade de separação prévia dos resíduos. Então, nesse processo, a triagem também estaria ali, né, agregado a essa tecnologia de tratamento. E para que haja essa triagem, ela é feita normalmente em centrais de triagem. O que vem a ser essa central? Ela é um local concebido em área selecionada a partir de critérios técnicos, econômicos, sociais e ambientais, com o objetivo de receber os resíduos provenientes de veículos de coleta regular ou seletiva, visando o quê? A separação em frações de resíduos, que serão destinados para o reuso, reciclagem, tratamento e disposição final. Então, são necessárias para os quaisquer municípios com coleta seletiva de resíduos sólidos, porque depois de coletados, eles devem seguir para um local de triagem, e esse local é a central de triagem. E essas centrais, elas geram empregos e renda, especialmente para os catadores de materiais recicláveis, e diminui a quantidade de material encaminhado para o aterro sanitário, aumentando, portanto, a vida útil dessas instalações. As centrais de triagens, a gente pode classificá-las, né, de acordo quanto à sua integração operacional. Então, elas podem ser independentes, elas podem estar integradas a um sistema de transbordo e podem estar também integradas a um sistema de tratamento ou reciclagem de resíduos, chamando o que a gente chama de ecoparque. E também elas podem ser classificadas quanto à origem do resíduo. Então, tem aquelas que recebem resíduos da coleta convencional, ou seja, né, uma mistura realmente de resíduos. Não é considerado uma boa prática, porque ao expor os catadores a esses resíduos misturados, a gente está aumentando aí o nível, né, de insegurança, de insalubridade da instalação para essas pessoas. E temos aquelas também que recebem apenas resíduos da coleta seletiva, que seria uma melhor prática nesse sentido, porque os resíduos da coleta seletiva, eles são compostos, em sua maioria, por materiais secos, então eles estão sujeitos ali a uma menor contaminação, o que vai favorecer o trabalho das cooperativas dos catadores de materiais recicláveis. Quanto ao tipo de separação, elas podem ser classificadas
em mecânica e manual. Na mecânica, os resíduos eles são triados por tecnologias que envolvem o eletromagnetismo, a separação óptica. Então, por exemplo, né, no eletromagnetismo, ele vai ali triar os materiais, os metais. Então, não vai haver uma triagem manual dos metais, vai ser feita por eletromagnetismo. Na triagem manual, os resíduos eles são separados de forma manual pelos catadores, pelos triadores, né? Na mecânica, existe essa triagem manual como uma questão residual. Os resíduos que não puderam ser separados pelas demais tecnologias, ao final ainda passa por um processo ali de triagem manual, mas é residual, né? Uma coisa que é a se pontuar é que numa cooperativa, numa instalação de triagem que tenha esteira, isso não quer dizer que ela seja mecanizada, porque a esteira ela vai servir simplesmente para a passagem daqueles resíduos, de forma que eles possam ser triados manualmente pelos catadores que ali atuam. E para a gente compreender melhor o funcionamento de uma unidade de triagem mecanizada, eu trouxe aqui um vídeo onde a gente vai conseguir verificar ali os passos, né? Como é que esse processo é realizado. Vamos lá? Nós estamos na central de triagem de Ponte Pequena. Foi a primeira central de triagem mecanizada implantada na cidade de São Paulo. Essa central tem 5 anos e ela processa 15 toneladas por hora de material da coleta seletiva. Esse material passa por várias máquinas, vários equipamentos que separam, peneirando, através de ímãs, através de equipamentos e sensores óticos, cada um dos materiais que depois são destinados à comercialização para voltar para a cadeia produtiva. Assim a gente contribui na parte ambiental, a gente contribui na parte social, gerando emprego, e a gente contribui na parte econômica também, gerando matéria-prima que volta para a indústria. Esse é um grande investimento feito pela Loga que contribui para a reciclagem da cidade de São Paulo. Então, nós vimos, né, o funcionamento dessa unidade de triagem que é mecanizada. Já que a gente falou de triagem, a gente consegue falar agora de reciclagem, porque os resíduos que vão para a reciclagem, eles têm que passar anteriormente por essa triagem. E a reciclagem, ela transforma os resíduos sólidos em matéria-prima para as indústrias. Mas de onde vem toda a matéria-prima que alimenta as indústrias de todo o planeta? Bom, por exemplo, para fabricar papel, a indústria utiliza madeira. Com isso, é necessário derrubar uma grande quantidade de árvores para alimentar a indústria. Quando reciclamos o papel usado e utilizamos como matéria-prima, diminuímos a necessidade de derrubar árvores. Isso porque o papel reciclado pode perfeitamente substituir essa matéria-prima que foi extraída da natureza. Com o crescimento da população global, as indústrias precisam reduzir cada vez mais. Porém, os recursos naturais do planeta são finitos. E a reciclagem, ela é um ciclo. Então veja que os produtos, eles são produzidos pela indústria, que depois vai distribuir e isso vai ser comercializado, vai chegar até o consumidor que vai utilizar esse produto e os resíduos, né, desses produtos, eles vão ser depois dispostos para uma coleta seletiva convencional. E por meio dessa coleta seletiva e dessa triagem, os resíduos eles vão ser reciclados. E essa reciclagem vai gerar uma matéria-prima que pode ser reinserida na indústria novamente. Por isso, a gente tem o ciclo da reciclagem. E esse ciclo da reciclagem, ele está relacionado com o conceito de economia circular. Mas para falar de economia circular, vamos falar anteriormente de economia linear. A economia linear, gente, ela previa, né, que um produto ele era consumido e depois descartado e ia para o aterro sanitário e ali chegava o seu fim. Ou seja, era uma linha, né, entre extração de matéria-prima, a produção, a distribuição, o consumo e o descarte. Na economia circular, a gente tem um ciclo. Então, essa matéria-prima, ela vai ser extraída, vai gerar ali um produto que vai ser consumido, que vai ser triado, enviado para reciclagem, e essa matéria-prima da reciclagem, ela vai ser novamente reinserida na cadeia produtiva. Então, a gente tem essa economia circular.
E para a gente entender melhor como esse conceito de reciclagem e economia circular estão relacionados, vamos assistir um vídeo que vai ser possível perceber essa interface, essa integração. Nos últimos séculos, o modelo econômico aumentou significativamente a qualidade de vida da população. Por outro lado, nem todos foram contemplados. Cada vez mais pessoas precisam ser atendidas em suas necessidades fundamentais. Para tanto, será necessário repensar o atual modelo de desenvolvimento. Uma opção viável é a transição do modelo linear para o modelo circular. Lavoisier diria que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a partir disso, é possível pensar alternativas para um futuro cada vez mais sustentável. O modelo de economia circular apresenta uma nova maneira de encarar a origem e o destino do que é produzido, e também do que é descartado. Estende a vida útil dos produtos desde a sua concepção de design e por meio de reparos e manutenções, aposta em novas formas de consumo, amplia a reciclagem de componentes e otimiza o atual modelo de produção. O que hoje é considerado resíduo passa a ser recurso. Com os princípios da economia circular, a sociedade diminui os impactos negativos do consumismo nos contextos social e ambiental. E inúmeras oportunidades podem surgir com a transição do modelo linear para a economia circular. Inovação nas empresas com processos, produtos e serviços repensados para diminuir o impacto no meio ambiente. As possibilidades para a ampliação de negócios também são muitas, a partir de práticas sustentáveis que valorizem os produtos e recursos por meio do reuso, compartilhamento, manutenção, remanufatura e reciclagem. Além disso, é fundamental que sejam criadas condições facilitadoras, como políticas públicas específicas, infraestrutura adequada, tecnologias inovadoras e educação de melhor qualidade, seja para conscientizar o público consumidor ou formar profissionais capacitados. Dessa forma, serão criadas novas cadeias produtivas e gerados emprego e renda para a sociedade. Aqui no Brasil, a economia circular tem esbarrado em questões fiscais e regulatórias que dificultam sua implementação. O país precisa de estratégia e ação para que a economia circular promova a melhor relação da sociedade com o meio ambiente e seja fonte de inspiração para uma nova estrutura industrial com o objetivo de valorizar serviços e produtos e aumentar a produtividade da indústria brasileira. O comprometimento para realizar essa transformação precisa ser de todos: poder público, empresas, academia e mercado consumidor. É por isso que a CNI, junto aos empresários da indústria, assume um compromisso de repensar modelos de negócio. O uso eficiente de recursos naturais é um tema cada vez mais presente na hora das pessoas decidirem o que e como vão consumir. Com a economia circular, os modelos de negócio podem gerar novas oportunidades e competitividade para a indústria brasileira. Cooperação e conscientização são as chaves para o futuro da economia circular, para o futuro da indústria e do país. Bom, né, dá para perceber que a reciclagem ela é um dos principais instrumentos da economia circular. E diante disso, gostaria de deixar uma mensagem: que possamos transformar cada resíduo descartado em uma nova oportunidade, cada material separado em um gesto de cuidado com o nosso planeta, e cada ação de reciclagem em um passo decisivo rumo a um futuro mais sustentável e consciente. Aqui estão alguns materiais onde é possível aprofundar esse conhecimento relacionado à reciclagem, triagem e economia circular. E agradeço mais uma vez a atenção de vocês.